Galera, são mais de 1 da manhã, sei lá que hora que é, alta madrugada. Eu até estou sem o uniforme do Atlético, como vocês podem ver aqui. Mas eu não poderia deixar de trazer para vocês a análise desse jogaço que foi o Atlético Goianiense 4, Atlético 2. O Dragão queimou o Guerreiro. De virada, inclusive, o melhor jogo da primeira rodada, fácil, tá? O Atlético começou perdendo, mas conseguiu reunir forças, principalmente no segundo tempo, para conseguir a virada e começar com o pé direito a Série B. Mas que também mostra que o Atlético não veio a passeio para a divisão de acesso do Brasileirão. É um time que com certeza vai incomodar e tem muitos pontos positivos que a gente pode comentar. Eu não poderia deixar de fazer esse vídeo para vocês. Hoje foi um dia muito corrido, muito trabalhoso. Assim como você que tá aí do outro lado da tela, eu também tenho uma atividade remunerada regular ali durante o dia, horário comercial, então é muito puxado durante os meus dias, principalmente segunda-feira, e eu tive muitos compromissos e acabei só conseguindo gravar esse vídeo agora. Mas eu não poderia deixar de fazer essa análise e com certeza nós vamos passar todos os detalhes e você vai assistir também os lances e os gols aqui nesse vídeo de análise, tudo isso depois da vinheta. Fala aí, seus torcedores que fazem marcação por distanciamento social. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui embaixo se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e marca o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no canal. Eu peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam essa análise assim como você. E se você gosta dessas análises, gosta desses vídeos, quer ajudar o canal e quer também participar do grupo de membros, se torne um membro do Gader Futebol Clube, o grupo que mais cresce na internet com o menor membro do YouTube. É a partir de R$ 1,99 e você entra no grupo de membros lá do WhatsApp, onde tem notícias 24 horas, tem comentaristas do YouTube, inclusive eu, pra conversar com você, memes, figurinhas, piadas, tudo aquilo que você espera num grupo de futebol e ainda ajuda o canal a continuar trabalhando. Inclusive, peço que você prestigie os patrocinadores do canal, aquelas empresas que apoiam o funcionamento do Gader Futebol Clube. Vocês podem ver aqui na descrição do vídeo todas as informações sobre a EAD, Aviação Civil, os jogos da GDO, que é uma casa de jogos fantasy games, se você se divertir, pode ganhar dinheiro com a Leaderbet 100% regulamentada, só clicar no link aqui embaixo e também deixo o link de acesso para você curtir o programa Placar Esportivo. Beleza? Então sem mais delongas, escalações aqui na tela. E falando do Atlético, é um clube novo e que eu, se fosse você, torcedor do Atlético ou de outros clubes, eu não subestimaria essa equipe, tá? O Atlético tem poucos anos de fundação, mas conseguiu uma ascensão meteórica, chegando ao ponto de jamais, até o jogo de hoje, ter perdido o seu primeiro jogo em alguma competição nova que ele disputasse. E esse ano o Atlético disputa pela primeira vez a Série B do Brasileirão, vindo de um vice-campeonato da Série C do ano passado, onde perdeu pro Volta Redonda. Esse ano o Atlético começou mais ou menos, não foi lá muito bem no Campeonato Mineiro, mas na Taça Inconfidência, que é aquele campeonato ali das equipes que ficaram no meio da tabela ali, né, do Campeonato Mineiro, ele foi campeão, já tinha até garantido sua vaga na Copa do Brasil 2026, mas venceu a competição em cima do Uberlândia e foi campeão da Taça Inconfidência. E falando em Copa do Brasil, nesse ano o Atlético vendeu caro a sua eliminação. Jogou contra o Grêmio e acabou eliminado, mas num jogo de 3-3, onde nos pênaltis ele acabou derrotado por 8-7. Foi realmente uma disputa incrível, o Atlético lutou, fez valer ali, jogar o jogo na sua casa, mas acabou sucumbindo nos pênaltis. Mas foi uma disputa digna. E falando do elenco do Atlético, cara, vamos conversar aqui, né? Se você subestima um time porque ele tem jogadores com nomes como Wesley Gasolina, Fumaça, o Wellington Torrão, cara, você vai estar cometendo uma grande burrice, porque esse time é muito bem formado. Escuta só, o Adriel goleiro é goleiro do Grêmio, que está emprestado. O Sidmar zagueiro já jogou aqui no Goiás, o tempo desse é um bom zagueiro.
Por exemplo, o Sandri é um meia do Santos, que eu, inclusive, acho que foi uma bobeira do próprio Santos, tá? Se desfazer dele, deixar ele ser emprestado, porque é um excelente meia. Só precisa de ritmo de jogo e, né, menos lesões, mas é um bom meia. Pra Série B, eu acredito que é um meia que joga fácil, tá? O Lincoln, jogador que já esteve no Flamengo. O David Braga, jogador que jogou aqui no Atlético Goianiense. Então, cara, um elenco experiente, um elenco cascudo e um elenco muito bem treinado pelo seu técnico Roger Silva. Não se iluda pelo placar, você vai entender do que eu tô falando. E claro, o Atlético veio jogar com o Dragão. Dragão que trocou de técnico recentemente. O Tencati assumiu no último jogo que o Dragão jogou do Campeonato Goiano, onde foi eliminado de virada, inclusive, para o Anápolis, né, nas semifinais, por 3-2. Depois disso, o Atlético ficou numa intertemporada ali, fazendo amistosos com equipes de mais baixo nível, como Goianésia, Goiatuba, Aparecidense, times de Série D, tá? Inclusive, chegou a empatar em 1-1 com a Aparecidense. E é um resultado que, obviamente, não é positivo, visto o nível dos times que ele estava usando como treino, né? Mas teve um tempo ali para tentar se preparar. Porém, galera, independente desse tempo, jogo é jogo, treino é treino. Então, assim, o Atlético teve um jogo só sob o comando do Tencati. Ficou claro nessa partida que precisa de mais para encaixar, mesmo com o resultado. Porque, veja bem, o time começou com o meio de campo e o ataque muito pesados. O meio de campo com Haldney, Maranhão e Shailon. 3 jogadores lentos. O Haldney é o menos lento ali, mas continua sendo lento. Aí na frente, Potker pela direita, como um ponta direita, tá? Diga-se de passagem. O Caio Dantas como centroavante e o Marcelinho pelo lado esquerdo. Desses 6 jogadores, o único de velocidade é o Marcelinho. Do lado direito, o Atlético ainda tem o Rai Ramos como lateral e o Guilherme Romão do lado esquerdo. Mas esses, muitas vezes, ficavam mais recuados, formando a linha de 4 da zaga do Dragão. Então, assim, um meio de campo pesado tanto para atacar quanto para defender. E o que ficou claro é que esse meio de campo não funciona. Não funciona. Nos primeiros 35 minutos de jogo, vamos combinar, né, gente? O Atlético se sentiu em casa. O Atlético jogou com muita propriedade, com muita segurança, com muita confiança e entrosamento. O técnico Roger Silva tem esse time na mão, treina o Atlético há cerca de 4 anos. Então você via no começo do jogo um time que tocava a bola com facilidade, que sabia o posicionamento dos seus colegas, que tinha muita triangulação, que tinha um jogador encostando para auxiliar na jogada do outro. Então era um time que jogava muito no coletivo. Do lado do Dragão, sem meio de campo, porque o Shailon sozinho é uma andorinha que não faz verão. O Maranhão e o Haldney ainda tenta, mas são 2 jogadores que não devem depender dele as jogadas ofensivas. O resultado é que o Atlético viveu de lançamentos, buscando o Marcelinho do lado esquerdo e o Rai Ramos do lado direito ou o Potker. E diga-se de passagem, o Potker, cara, desde que ele chegou pro Atlético, eu tenho ficado positivamente surpreso com a entrega dele em campo. Mesmo ele não sendo um jogador de velocidade, ele joga como um ponta direita aberto, correndo contra o zagueiro, buscando o jogo, participando. Muitas vezes ele ficou isolado. Não só ele, vamos combinar, mas vários jogadores do Atlético ficaram isolados com a bola porque faltava aquele contato próximo, faltava aquela aproximação de um colega para participar da jogada. E, cara, ele se dedica muito. Era um dos poucos jogadores que aparecia para fazer a jogada. Somente ele e o Marcelinho. O Caio Dantas totalmente apagado e o meio de campo totalmente nulo. O resultado é que o Atlético passeou em Goiânia nos primeiros 35 minutos. O campo era uma passarela para os jogadores do Atlético tocarem, tabelarem, triangularem e avançarem com posse de bola. O primeiro gol do Atlético saiu com um domínio no meio de campo defensivo. O cara avançou sem nenhuma marcação, pressão. Nenhum jogador do Atlético tentou pará-lo, fazer uma falta e impedir o avanço. Não, os caras ficaram olhando o jogador do Atlético passear com a bola. Ele avançou, chutou da entrada da área, teve um desvio no Guilherme Romão e a bola entra fazendo 1-0 pro Atlético, que era mais do que merecido, porque o Atlético já tinha tido uma chegada perigosíssima numa falha de marcação do Romão, onde o jogador do Atlético chega livre pelo lado direito, toca pra trás e aí acontece a finalização, mas ela é meio torta e não vai pro rumo do gol. O Atlético já poderia ter começado o jogo perdendo de 1-0. Porém, precisou de alguns minutos para isso acontecer, né? Mesmo assim,
Atlético muito justamente 1, Atlético Goianiense 0. E era um problema grave que a gente via, porque o Atlético estava marcando com um distanciamento social. Uma marcação muito longe. Os jogadores do Atlético que pegavam a bola tinham todo o tempo do mundo para pensar. E ficou claro, faltava o entrosamento e até aquele momento um pouco de confiança. E aí o jogo seguiu nesse 1-0 com o Atlético melhor. Ele ainda teve uma outra chance claríssima de gol numa cabeçada totalmente livre do David Braga dentro da área. Ele cabeceou livre assim, cara... Os zagueiros do Atlético deviam estar jogando cartas em outro estádio, porque ele estava livre ali. E aí ele cabeceia, a bola vai pelo canto, pelo lado esquerdo, né, do goleiro Vladimir que se estreou aí, né, começou aí como titular da partida, em detrimento ao Anderson, que pelo amor de Deus, né, Anderson, tenha dó. E aí, cara, o jogo seguia com o Atlético melhor. Porém, nós tínhamos alguns jogadores que estavam se esforçando, tentando fazer alguma coisa. Eram eles o Marcelinho, o Potker e o Raí Ramos. Raí Ramos que recebeu uma bola invertida do Marcelinho, num outro chutão, né, pra frente. O Marcelinho domina, volta um pouquinho, cruza a bola, inverte, pega a defesa do Atlético totalmente bagunçada por conta dessa inversão. Uma das pouquíssimas chegadas um pouco mais perigosas do Dragão. O Raí Ramos finta um dos jogadores, finaliza de canhota dele. Ele é destro, tá? Que fique bem claro. A bola vai no canto esquerdo, o goleiro do Atlético, Adriel, não consegue defender. A bola resvala na mão dele, mas ainda entra. Empate do Dragão. Castigo pro Atlético, porque já merecia, se bobeasse, tá ganhando de 3-0. Pelos 3 lances perigosos. 1 foi gol e 2 foram muito quase gol, né? E, cara, muda completamente a figura do jogo. E aí, é uma crítica, tá? Que fique para o torcedor do Atlético, pro técnico Roger Silva. O Atlético começou a ter mais chances de gol, inclusive teve uma chance claríssima com o Caio Dantas, num domínio que ele recebe após cabeçada do Marcos Felipe. Eu acho que é Marcos Felipe o nome, ou Matheus Felipe, posso estar enganado, tá? Zagueiro que estava estreando hoje com a camisa número 3 do Dragão. E aí ele finaliza para a excelente defesa do Adriel. O Adriel conseguiu fazer uma defesa muito boa ali, que poderia ser o gol da virada ainda no primeiro tempo. E seguiu-se assim, o jogo aberto. O Atlético tinha algumas chegadas, não eram mais perigosas como eram antes, mas o Dragão chegava mais. E chegava até com um pouco mais de forma incisiva, né, no ataque. Antes de falar do segundo tempo, é importante frisar que toda essa mudança só foi possível depois do gol porque nós tivemos, infelizmente, a saída do Shailon lesionado. O Shailon se lesionou ali, provavelmente na virilha, né? E aí tivemos um episódio bem ruim, tá? Que foi ele ser vaiado ainda no começo do jogo. Achei exagerado, tá? Eu falo pra vocês sabem que eu não tenho papas na língua. Com, sei lá, 20 minutos do primeiro tempo, acho que nem era isso. Ele sai lesionado e o torcedor vaia. Agora, pior do que isso é o seguinte: o Sr. Shailon é um jogador profissional. Ele não tem que sair chutando o equipamento do Atlético, chutando as coisas que estão ali na frente dele, nervosinho, por conta de vaia. Sr. Shailon, o senhor recebe um salário caríssimo para que o senhor tenha a cabeça no lugar. Não é vaia de torcedor que tem que abalar o jogadorzinho, não. E aí, cara, a entrada do Cauã no lugar do Shailon mudou o meio de campo. Porque agora você tinha um jogador com velocidade, além da criatividade, bom passe, você tinha um jogador veloz no meio, para poder trabalhar a bola, fazer as jogadas, e isso mudou sim a dinâmica do meio de campo. Tanto é que depois do gol, o Atlético melhorou bastante. No segundo tempo, tivemos uma mudança ainda mais incisiva e muito mais precisa. O Caio Dantas, que não tinha feito um bom primeiro tempo, não tinha aparecido mesmo, parecia um pouco desgastado, talvez cansado ou desligado um pouco da partida, foi substituído para a entrada do Sandro Lima. E o Sandro Lima entrou muito bem, tá? Um jogador que estava conseguindo manter a bola no campo ofensivo, tabelando muito bem, participando do jogo. Agora, o principal, fica o elogio para a conversa que o Tencate teve no intervalo lá no vestiário, porque isso mudou o time. O Atlético começou a ter aquilo que no primeiro tempo não tinha, que era a aproximação, era a tabela, eram os jogadores se buscando, se encontrando, principalmente no setor ofensivo, coisa que não aconteceu no primeiro tempo. E claro que houve um puxão de orelha, ou uma orientação melhor no intervalo, porque o Atlético voltou melhor do que o Atlético. E mexeu muito com o adversário. O Atlético ficou balançado por um bom tempo. O Atlético não conseguia criar jogadas. Porém, teve uma chegada que foi extremamente perigosa. Um chute numa roubada de contra-ataque. O Atlético tinha um contra-ataque, o Atlético roubou e fez outro contra-ataque. E aí o camisa número 9, o Lincoln,
ele finaliza livre, completamente livre de marcação. A bola passa caprichosamente por cima do Vladimir, mas bate no travessão, mantendo o 1-1. Por sorte do Dragão, porque aquele chute foi muito bonito. Só que aí o jogo seguiu, o Atlético continuou tendo algumas chegadas no campo ofensivo, estava jogando melhor do que o primeiro tempo de fato, e em uma cobrança de falta, até de longe inclusive, o Raí Ramos, que já tinha finalizado muito bem no primeiro gol, chuta de longe. É aquele chute difícil, aquele chute complicado, que quica na frente do goleiro. No que quica na frente do goleiro, arruina qualquer chance do Adriel conseguir encaixar a bola. Ela sobra e o Matheus Felipe, posso estar falando errado, ou é Marcos Felipe ou Matheus Felipe, zagueiro estreante, camisa número 3 do Atlético, marca o gol na sua estreia, cara. Um presentaço pro garoto estreando ali, né? Jogador novo ali, chegando ali pra poder compor nossa zaga, já faz o gol, e o gol da virada do Dragão. 2-1 pro Atlético, e isso mexeu demais com o Atlético. Vieram algumas substituições no Atlético, inclusive, para tentar organizar o time, mas o Atlético era melhor. Houveram mudanças também no Dragão. Agora, o Sandro Lima e o Cauã mudaram o jogo, porque seguiu a partida, o Atlético consegue roubar a bola no campo defensivo, e no contra-ataque, o Haldane, que não foi bem no primeiro tempo, ele dá um passe muito açucarado para o Sandro Lima, que chega 2 contra 1, numa marcação mais distante também, assim como o próprio Dragão, mas ele consegue puxar pra dentro, finalizar no contrapé do goleiro, debaixo das pernas do zagueiro, batendo praticamente na trave, fazendo o 3-1. Um excelente resultado, uma virada muito boa. E, cara, mudou o time no segundo tempo. E, claro, isso tem, obviamente, o dedo do Tencate. O técnico mostrou que dá pra organizar o time caso ele não vá bem no primeiro tempo. Claro que a substituição do Cauã foi, né, não foi intencional, mas ele conseguiu, mesmo com apenas uma mudança, que foi a entrada do Sandro Lima, o time mudou demais, mudou a postura, mudou a dinâmica, a aproximação, as tabelas, a triangulação, que não aconteceram no primeiro tempo, aconteciam no segundo, e isso refletiu-se na partida. O Atlético fazia 3-1, era melhor do que o Atlético, que se abalou bastante. Mesmo abalado, o Atlético ainda era um time perigoso. E num escanteio vindo do lado esquerdo, uma cabeçada no primeiro pau, a bola vai pro outro lado, e aí o Vladimir, pra mim, errou completamente. Ele erra a saída de bola, ele vai totalmente fora do tempo de bola pra tentar a defesa, e aí a bola acaba sobrando, o jogador do Atlético empurra pras redes, fazendo 3-2. Um resultado perigosíssimo, que deixava o torcedor do Atlético de cabelo em pé, porque o risco da gente acabar tomando um empate era substancial, né? Visto que o jogo estava muito aberto. Porém, conseguimos mais um gol em jogadas pelo chão, jogada com tabela, com triangulação, jogada muito bonita inclusive, que foi triangulada ali com o Sandro Lima, com o próprio Robert e o Cauã, e sobrou pro Robert finalizar no canto direito do goleiro Adriel, fazendo o 4-2. E aí sim, fechando o placar. Um jogaço, cara, que jogo legal. E aí ficam as considerações. Primeiro pro Atlético, que foi o visitante, e que por mais que tenha tido as falhas do Adriel, eu achei que o Atlético fez uma boa partida. O placar não traduz o que foi criado. O Atlético criou 3 chances reais de gol que ele não converteu. 2 no primeiro tempo e 1 no segundo. Primeiro jogo da Série B, contra um dos favoritos ao acesso. Não vou ficar aqui com modéstia com relação ao meu time. Todo mundo sabe, o Atlético Goianiense começa a Série B cotado como um dos favoritos, mesmo com os resultados ruins, como eliminação na Copa do Brasil, eliminação no Goianão. É natural, pela estrutura, pelo que se tornou o Dragão, começar a competição como um dos favoritos. Enquanto isso, o Atlético começou muito frio, muito desligado do jogo, mas quando teve que acordar, provavelmente por conta de um sacode do seu técnico, o Atlético jogou bem, tá? No segundo tempo, o Atlético foi superior, foi muito bem com a bola nos pés, não ficou só dependendo do chuveirinho, como a gente viu aí no Campeonato Goiano, tava acontecendo muito do Atlético viver de cruzamentos. Não, o Atlético jogou com a bola nos pés, jogou com técnica, jogou com busca por contra-ataque, por ataques triangulados. Cara, foi um bom segundo tempo, e as substituições que eu achei que poderiam enfraquecer o time, na verdade, melhoraram o Dragão, o que é muito bom, visto que mostra que nós temos um banco de reservas que talvez possa
possa suprir possíveis necessidades que o Dragão tenha. Não sei como é que fica a situação do Shailon, não sei como é que ele ficou ali com relação à lesão, se vai ficar algum tempo parado, mas pra mim, esse meio de campo com o Cauã é o mais efetivo. E se o Caio Dantas estiver dando bobeira, o Sandro Lima pode descolar a vaga. Fez um belo jogo para começar a temporada da Série B. Mas e aí? O que você achou desse jogo? O que você achou dessa vitória do Dragão? Derrota do Atlético? Você, torcedor do Dragão, você, torcedor do Atlético, coloca aí nos comentários que a análise continua com os seus comentários aqui embaixo. Além disso, peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho para receber as notificações quando sair uma análise nova aqui no canal. Também peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que outros torcedores recebam a análise assim como você. E como eu falei antes, considere se tornar membro do Gather Futebol Clube a partir de R$ 1,99 e você, além de participar do grupo do WhatsApp, com todos aqueles benefícios, você ainda me ajuda a continuar esse trabalho. Beleza? Eu vou ficando por aqui, nós nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.